Às vezes, não é o barulho de uma despedida que mais fere, mas o silêncio que fica depois dela. O afastamento, quando acontece, cria um espaço estranho, um vazio que não se preenche facilmente. É nesse intervalo que a mente começa a questionar, pesar decisões e sentir o peso da escolha feita. O paradoxo é que, quanto mais alguém tenta se convencer de que agiu certo, mais o vazio cobra sua presença. Quando alguém decide se afastar, acredita que está no controle da situação. No entanto, a ausência cria um efeito contrário. Cada momento sem contato se transforma em um lembrete constante do que não está mais ali. Não há palavras ditas, não há explicações, apenas o silêncio que se impõe como um lembrete incômodo. Essa falta é mais poderosa do que qualquer discussão, porque o que não se fala pesa mais do que o que foi dito. É nesse vazio que nasce a inquietação, uma sensação de perda que cresce a cada dia. A mente humana tem a tendência de preencher espaços não explicados. Quando alguém se afasta, o cérebro da outra pessoa busca motivos, revive lembranças e constrói cenários. Cada detalhe, antes visto como comum, ganha um significado diferente. O sorriso, os gestos, as conversas, tudo é reinterpretado sob a luz da distância. Esse processo é exaustivo, porque o pensamento não encontra respostas claras, apenas perguntas que se multiplicam. O vazio se torna um espelho onde só se vê arrependimento e dúvida. Se o conteúdo até aqui já fez sentido para você, não esquece de assistir até o final porque ainda vem pontos decisivos que vão abrir ainda mais sua visão. Aproveita e já se inscreve no canal. Deixa o gostei e, se puder, apoie o canal clicando no botão valeu aqui do YouTube. E me diz nos comentários a palavra silêncio, para eu saber que você está firme comigo até agora. O afastamento é cruel porque só evidencia o valor do que foi deixado de lado. Enquanto havia convivência, muitos aspectos passavam despercebidos. Depois da ausência, cada lembrança se transforma em um tesouro perdido. O contraste entre antes e depois é o que mais machuca. A mente compara constantemente o calor da presença com o frio da solidão atual. É nesse contraste que o sofrimento se intensifica, pois a percepção de valor surge tarde demais. Com o tempo, quem se afastou começa a perceber que nem todas as escolhas trazem a liberdade esperada. O silêncio, que parecia leve no início, se torna pesado. As horas vazias se tornam incômodas, e a memória insiste em retornar ao que foi deixado. É nesse ponto que nasce a consciência. O afastamento não trouxe paz, mas inquietação. E quanto mais essa percepção se aprofunda, maior é o desejo de reverter o que parece ter sido uma decisão errada. Assim, o distanciamento deixa de ser apenas um ato de escolha para se transformar em um espelho de arrependimento. O silêncio, o vazio e as memórias não deixam que a mente descanse. O impacto dessa decisão não é imediato, mas inevitável, e é justamente isso que faz com que o retorno, cedo ou tarde, se torne quase certo. Curiosamente, não é o grito que mais ecoa na mente de quem partiu, mas sim o silêncio. A ausência de resposta se torna um barulho ensurdecedor que acompanha cada pensamento. Quando nada é dito, o cérebro procura explicações, e o vazio transforma-se em um espelho de arrependimentos. O silêncio, longe de ser fraqueza, é um dos instrumentos mais poderosos para fazer alguém refletir sobre suas escolhas. Responder à distância com desespero ou busca incessante apenas alimenta a ilusão de controle do outro. No entanto, quando não há reação, surge um desconforto inesperado. A ausência de palavras retira o poder de quem se afastou, porque não há combustível para o jogo. A indiferença se torna um campo fértil para a dúvida. Essa postura firme é o que começa a corroer a segurança de quem acreditava que sua decisão não teria consequências. A indiferença não é apenas ausência de contato, mas também demonstração de autossuficiência. Ela comunica, sem palavras, que a vida segue sem dependência emocional. Essa postura, ainda que silenciosa, cria uma sensação de relevância no outro. A mente humana é naturalmente atraída pelo reconhecimento e se inquieta quando não encontra esse retorno. O desconforto nasce exatamente aí, quando quem esperava causar impacto percebe que não deixou rastros visíveis. O silêncio funciona como um lembrete constante. Cada ausência de mensagem, cada ligação não atendida, cada gesto ignorado se transforma em uma voz muda que ressoa na mente. A falta começa a falar mais alto do que qualquer discussão poderia. É nesse ponto que o silêncio se torna insuportável,
porque ele se prolonga e ocupa os espaços antes preenchidos pela presença. A ausência comunica mais do que a presença poderia. Quem parte, em algum momento, busca sinais de que ainda tem importância. Quando não encontra nada, cresce o desejo de quebrar o silêncio. O impulso de voltar surge da necessidade de preencher o vazio criado pela indiferença. O silêncio se converte, então, em um ímã poderoso, atraindo de volta aquele que se afastou. A ausência de resposta se torna, paradoxalmente, a maior resposta de todas. Mostra que a decisão não teve o efeito esperado. O silêncio, usado com firmeza e serenidade, deixa de ser apenas ausência de palavras. Ele se transforma em estratégia, em lição e em espelho. É por meio dele que quem se afastou sente o peso da própria escolha, até que a necessidade de voltar se torne impossível de ignorar. Existe algo enigmático em quem permanece firme mesmo após ser deixado de lado. Enquanto muitos esperam fragilidade, surge uma força inesperada, a de não precisar do outro para seguir em frente. Essa postura desconcerta, porque revela que a perda não quebrou, mas fortaleceu. É nesse ponto que a autossuficiência se torna uma arma silenciosa, capaz de provocar reflexões profundas em quem escolheu se afastar. Quando alguém não súplica por atenção, transmite uma mensagem clara. Sua paz não depende do retorno do outro. Essa serenidade cria um contraste poderoso. Quem partiu esperava ser lembrado, procurado, talvez até desejado, mas encontra apenas tranquilidade. Esse equilíbrio incomoda, porque sugere que a ausência não foi sentida como se imaginava. É exatamente essa calma que começa a corroer a confiança do afastamento. A força de alguém que continua caminhando sem se abalar desperta um fascínio difícil de explicar. A solidez gera respeito, ao mesmo tempo, uma estranha atração. Afinal, há algo irresistível em observar que a vida segue sem depender de um vínculo rompido. Essa postura revela grandeza, e quem se afastou passa a perceber que, talvez, tenha perdido mais do que pensava. O fascínio não nasce do que é dito, mas do que é mostrado na prática. A verdadeira independência não é apenas estar sozinho, mas estar completo mesmo na ausência. Quando alguém mostra que continua crescendo, evoluindo e construindo sem depender da presença alheia, a imagem que se cria é de grandeza. Isso abala profundamente quem acreditava que seria indispensável. A autossuficiência se converte em espelho incômodo, mostrando que o afastamento não enfraqueceu, mas fortaleceu o outro lado. Os antigos estoicos ensinavam que a liberdade está em não ser escravo das circunstâncias externas. Ao aplicar essa visão, quem mantém sua autonomia demonstra, sem palavras, que não é prisioneiro da ausência. Esse olhar sereno, livre de desespero, revela uma força rara. Quem partiu passa a enxergar que a escolha não quebrou correntes, mas apenas deixou claro quem já era livre desde o início. Essa percepção se torna um golpe silencioso no orgulho de quem acreditava ter controle. A autossuficiência, longe de ser frieza, é um reflexo de força interior. Ela mostra que o afastamento não gera ruína, mas oportunidade de crescimento. E é justamente essa postura firme, serena, independente que desperta no outro o incômodo do arrependimento. Porque nada dói mais do que perceber que a ausência não foi capaz de destruir, mas de revelar ainda mais força. Curioso como muitas vezes as decisões que parecem certas no início se transformam em fardos pesados com o passar do tempo. Quem se afasta acredita que está conquistando liberdade, mas descobre, pouco a pouco, que a escolha trouxe inquietação em vez de paz. Essa percepção não acontece de imediato, mas vai crescendo como uma sombra até se tornar impossível de ignorar. É nesse ponto que a lição aparece. Nem toda decisão traz o alívio esperado. Escolhas feitas por impulso carregam um preço silencioso. No momento, parecem libertadoras, mas logo revelam um lado oculto: a falta de reflexão. Quem se afastou sem medir as consequências descobre que a mente não se cala. Cada instante solitário, cada momento sem a presença de quem foi deixado para trás, torna-se um lembrete constante. O peso não está apenas no vazio, mas na consciência de que talvez tenha sido precipitação. A mente humana é incansável ao revisitar lembranças. Pequenos detalhes, antes negligenciados, ressurgem com intensidade. Gestos, conversas, olhares, tudo retorna em forma de questionamento. E se eu tivesse feito diferente? Essa pergunta começa a assombrar quem acreditou que seguiria adiante facilmente.
A memória se transforma em um juiz implacável, sempre trazendo de volta o que foi perdido. E quanto mais o tempo passa, mais forte se torna essa cobrança interna. Nenhum sentimento pesa mais do que o arrependimento. Ele não grita, mas sussurra constantemente, corroendo por dentro. A percepção de que se afastou de algo valioso surge como uma ferida que não cicatriza. O arrependimento é cruel porque não oferece soluções rápidas. Ele apenas aponta o erro e deixa a consciência lidar com as consequências. Essa dor silenciosa é o que começa a abrir espaço para o desejo de retorno. Com o tempo, a realidade se impõe. O afastamento, antes visto como liberdade, revela-se um engano. O orgulho tenta resistir, mas a mente insiste em mostrar o erro. Esse reconhecimento da falha não acontece de uma vez. Surge aos poucos, como gotas que formam um rio. Quando finalmente se admite que a escolha foi incorreta, já é tarde demais para apagar o passado. Resta apenas encarar a lição amarga. Nem toda decisão traz o resultado esperado. A escolha errada é, em si, um mestre severo. Ela ensina por meio da dor, revelando verdades que só o tempo consegue mostrar. Para quem partiu, a lição se torna inevitável. A distância não trouxe vitória, mas apenas a constatação de que a decisão foi um erro. E é justamente essa conclusão que abre caminho para o arrependimento, muitas vezes, para o desejo de voltar atrás. Poucas coisas abalam tanto quem se afasta quanto perceber que não deixou marcas profundas. Espera-se reação, lágrimas ou tentativas de reconciliação. Mas quando tudo o que encontra é indiferença, nasce uma inquietação inesperada. Esse silêncio emocional se transforma em uma parede invisível, capaz de corroer o orgulho e gerar um desconforto impossível de ignorar. A indiferença, nesse cenário, é mais poderosa que qualquer palavra. Quando não há demonstração de dor ou apego, quem se afastou sente o impacto imediato. A mente humana busca validação, precisa acreditar que sua ausência causa feridas. Mas ao não encontrar sinais de sofrimento, surge uma confusão interna. A ausência de afeto mostra que o vínculo não era tão indispensável quanto se acreditava. Esse efeito psicológico corrói lentamente, criando insegurança e dúvida. A indiferença é comparável a um inverno repentino. Quem esperava calor encontra apenas frieza. Esse contraste entre expectativa e realidade se torna insuportável com o passar do tempo. A busca por atenção se intensifica justamente porque não há resposta. O frio, paradoxalmente, desperta desejo de aconchego, e quem partiu começa a procurar desesperadamente aquilo que antes desprezou. Um dos maiores medos humanos é a insignificância. A indiferença toca diretamente nesse ponto sensível. Mostra que o outro pode viver sem precisar de reconhecimento ou validação. O ego, ferido, começa a buscar formas de recuperar importância. Essa inquietação cresce porque não ser notado é mais doloroso do que qualquer confronto. Ser esquecido, ainda que por escolha própria, torna-se um fardo pesado demais para carregar. Quando o orgulho não encontra alimento e o ego não é satisfeito, o impulso de voltar se torna inevitável. O retorno, nesse caso, não é movido apenas por arrependimento, mas também pela necessidade de preencher o vazio que a indiferença criou. É uma tentativa de recuperar o espaço perdido, de provar que ainda há importância. A força silenciosa da indiferença, então, se mostra irresistível, atraindo de volta quem acreditava estar no controle. A indiferença é, na verdade, uma das respostas mais intensas. Ela não precisa de explicações, nem de justificativas. Apenas existe, fria e firme, mostrando que o afastamento não abalou tanto quanto se imaginava. E justamente por isso, é capaz de despertar em quem partiu um peso insuportável, conduzindo ao arrependimento, muitas vezes, ao inevitável retorno. O ser humano só percebe o verdadeiro valor de algo quando deixa de tê-lo em abundância. A ausência funciona como um espelho cruel, mostrando o que antes era ignorado. Quando alguém se afasta acreditando que encontrará substitutos facilmente, descobre que a escassez transforma tudo em raro. E aquilo que parecia comum passa a ser visto como único e insubstituível. Na psicologia, o princípio da escassez mostra que quanto mais raro é algo, mais desejado se torna. O mesmo acontece nos relacionamentos. Quando a presença era constante, o valor parecia menor. Mas, com a ausência, cada detalhe ganha proporções grandiosas. O riso, o olhar,
Até mesmo os gestos simples tornam-se preciosos. Essa percepção não surge de imediato, mas cresce a cada dia em que a falta se faz sentir. Tudo aquilo que não está ao alcance desperta interesse. A distância cria uma barreira invisível que transforma a pessoa ausente em algo quase inatingível. Essa sensação de rareza provoca um efeito de atração irresistível. Quem se afastou, acreditando ter o controle, acaba sentindo-se atraído novamente por aquilo que agora parece escasso. A ausência, portanto, não diminui o valor, ela multiplica. Muitos se afastam certos de que terão opções em excesso. Porém, o tempo revela uma realidade amarga. Nada é tão abundante quanto se imaginava. Substitutos surgem, mas não carregam a mesma intensidade, nem produzem as mesmas sensações. O erro está em acreditar que aquilo que foi deixado para trás poderia ser facilmente encontrado em outro lugar. Esse engano pesa, porque torna claro que a decisão foi precipitada. Com o passar dos dias, a mente de quem se afastou começa a desejar aquilo que não tem mais. Esse desejo não é apenas de presença, mas de tudo que a presença significava. Surge um vazio difícil de preencher, porque a escassez não permite reposição. É nesse momento que o arrependimento floresce com força, e a busca pelo retorno se torna quase inevitável. O desejo tardio é o preço pago por não ter valorizado no tempo certo. A escassez revela verdades que a abundância esconde. Mostra o valor daquilo que parecia comum e expõe a fragilidade das escolhas precipitadas. Quem acreditou que poderia substituir sem esforço descobre, com dor, que algumas presenças são raras demais para serem trocadas. E é justamente essa constatação que desperta o impulso de voltar atrás. O afastamento não traz apenas silêncio externo, mas também um eco interno. A mente, diante do vazio, transforma-se em um espelho implacável. Nesse reflexo, surgem lembranças, questionamentos e a sensação de que a escolha feita talvez não tenha sido a melhor. Quem se distancia acaba enfrentando um tribunal invisível. Sua própria consciência, que cobra e revela sem piedade. Não há como escapar das lembranças. Elas surgem de maneira espontânea, às vezes em detalhes pequenos, como uma música ou um lugar familiar. O que parecia enterrado retorna com força, reacendendo sentimentos que se acreditava superados. A mente insiste em revisitar momentos vividos, criando comparações entre o que existia antes e a realidade presente. Esse processo é inevitável, e quanto mais se tenta ignorar, mais forte ele se torna. A ausência não se limita à distância física. Ela se transforma em um buraco emocional. Esse vazio começa pequeno, mas cresce a cada dia. A vida cotidiana perde brilho, e as tentativas de preencher esse espaço com distrações falham. O que era visto como liberdade passa a ser sentido como peso. O vazio deixa de ser apenas a ausência de alguém e passa a ser a ausência de sentido. A mente é naturalmente comparativa. Quem se afastou começa a medir o presente pelo que foi vivido no passado. As novas experiências, por mais interessantes que pareçam, não carregam a mesma intensidade. Surge a percepção de que aquilo que foi deixado era mais valioso do que se admitia. Essas comparações são cruéis, porque corroem silenciosamente, lembrando constantemente que a troca feita não trouxe ganho, mas perda. Com o tempo, a consciência não apenas acusa, mas também impulsiona. O arrependimento transforma-se em desejo de corrigir a falha. A vontade de recuperar o que foi perdido cresce até se tornar quase incontrolável. Esse impulso nasce da constatação de que o passado não volta, mas talvez ainda exista uma chance de reaproximação. É o reflexo da mente tentando reparar aquilo que a decisão precipitada destruiu. O espelho da consciência não pode ser evitado. Ele mostra com clareza o que o orgulho tenta esconder. A escolha trouxe mais dor do que alívio. Essa reflexão silenciosa é uma das forças mais poderosas que conduzem alguém ao arrependimento. Afinal, ninguém consegue escapar do julgamento da própria mente. Nada dói tanto quanto perceber, tarde demais, o valor daquilo que foi desprezado. A ingratidão parece um gesto leve no momento, mas o tempo se encarrega de revelar seu peso. Quem não soube valorizar descobre, inevitavelmente, que cada gesto ignorado se transforma em uma ferida interna. O preço dessa escolha é alto, e não há como escapar da cobrança silenciosa da consciência. A ingratidão gera uma dor peculiar. Não apenas a perda, mas a certeza de que ela poderia ter sido evitada.
Quem se afastou acreditando que o outro sempre estaria por perto descobre que negligenciou algo raro. O arrependimento surge quando as lembranças mostram tudo o que foi oferecido e não reconhecido. Esse sentimento não traz consolo, apenas amarga constatação de que o tempo não volta. Cada momento ignorado se transforma em um fardo. O que antes parecia banal ganha uma importância enorme quando já não existe mais. Conversas simples, gestos cotidianos, demonstrações de cuidado, tudo passa a ser visto como oportunidades desperdiçadas. A mente cobra duramente, mostrando que a ingratidão não apenas afastou, mas também fechou portas que talvez nunca mais se abram. A vida sempre impõe comparações. Depois da perda, tudo o que surge no presente é medido pelo passado. E é nesse contraste que a ingratidão cobra seu preço. O que se tem agora parece vazio, sem brilho, incapaz de substituir o que foi deixado. A comparação constante se torna um lembrete cruel. Aquilo que foi negligenciado era, de fato, insubstituível. O maior ensinamento da ingratidão é que ela nunca passa sem consequências. O tempo mostra que não valorizar o que se tinha é um erro que deixa cicatrizes. A lição, porém, chega tarde, quando já não há como apagar o passado. Esse aprendizado é amargo porque não pode ser revertido, apenas suportado. Quem foi ingrato carrega para sempre a marca de ter perdido por não reconhecer. O preço da ingratidão não é apenas a perda do outro, mas a perda da paz interior. Ela corrói lentamente, transforma lembranças em tormentos e faz do arrependimento uma companhia constante. Esse é o castigo inevitável de quem acreditou que poderia negligenciar sem pagar um preço. É curioso como a calma pode ser mais impactante do que qualquer explosão de emoções. Enquanto muitos acreditam que a reação forte é sinal de poder, o que realmente abala quem se afastou é a serenidade de quem permanece firme. Essa tranquilidade silenciosa revela uma autoridade invisível, capaz de provocar respeito e despertar arrependimento em quem acreditava estar no controle. Quando alguém demonstra serenidade diante da perda, transmite a ideia de domínio absoluto sobre si mesmo. Essa postura causa impacto porque quebra expectativas. Esperava-se fragilidade, mas surge força. O respeito nasce exatamente dessa inversão. Quem partiu começa a enxergar que a decisão não gerou o efeito desejado. O que era visto como fraqueza transforma-se em uma forma de grandeza, difícil de ignorar. A serenidade não se confunde com passividade. Ela mostra que não há necessidade de revanche, porque o verdadeiro poder está em manter a paz interior. Essa grandeza se torna evidente quando o outro percebe que não há ressentimento exposto, nem desejo de causar dor em troca. A ausência de vingança revela maturidade e uma força moral superior, o que deixa claro quem realmente venceu com o afastamento. Em um mundo repleto de impulsos, encontrar alguém que se mantém estável é fascinante. Essa estabilidade cria um contraste marcante com a instabilidade de quem se afastou. O encanto surge da solidez, da certeza de que nada pode abalar quem permanece sereno. Essa imagem, além de atrair, gera uma inquietação interna. Porque o outro não se perdeu, enquanto quem partiu sente-se cada vez mais confuso. A serenidade se torna um imã. Quem partiu, ao perceber a tranquilidade do outro, sente necessidade de se aproximar novamente. A calma atrai porque transmite segurança, algo que se perde facilmente quando decisões precipitadas são tomadas. Esse retorno não nasce apenas do arrependimento, mas também do desejo de estar perto de quem não se abalou. A autoridade da serenidade, portanto, não precisa exigir nada. Ela simplesmente faz o outro querer voltar. A serenidade é uma forma silenciosa de poder. Ela não levanta a voz, não precisa de demonstrações exageradas. Apenas permanece, firme e intacta, mostrando que nada externo é capaz de quebrar quem já domina o próprio interior. E é essa postura que, inevitavelmente, conduz o afastado ao reconhecimento de sua falha e ao desejo de retorno. Nada pesa mais do que perceber que a realidade não corresponde ao que se imaginava. Quem se afasta costuma carregar consigo um ideal, acreditar que encontrará algo melhor, mais intenso ou mais satisfatório. Porém, o tempo mostra que as expectativas raramente se cumprem, e o vazio que nasce dessa frustração se torna insuportável. O que parecia libertação se transforma em um fardo invisível. As decisões de afastamento muitas vezes são sustentadas por ilusões, novas possibilidades,
promessa de felicidade ou a crença de que haverá liberdade plena. No entanto, essas ilusões não resistem à realidade. O brilho inicial desaparece, e o que sobra é uma sensação de engano. O desmoronamento dessas imagens criadas pela mente gera uma dor silenciosa, difícil de apagar. A realidade, com sua frieza, mostra que nem tudo sai conforme o planejado. O que parecia ser um caminho repleto de vantagens revela obstáculos inesperados. Quem se afastou percebe que as dificuldades continuam e que a ausência não resolveu nada. Ao contrário, trouxe novos desafios. O impacto da realidade corrói lentamente, pois evidencia que a escolha não trouxe o alívio esperado. Ao buscar algo novo, a comparação é inevitável. Cada experiência é medida pelo que foi deixado para trás. E é nesse processo que a dor surge. Nada substitui completamente o que já existiu. Os momentos únicos, os gestos singelos, as memórias intensas, tudo permanece vivo na mente, criando um peso constante. Essa dor mostra que a decisão de afastar-se não trouxe ganho, mas apenas perda. Quando as expectativas se frustram, surge a necessidade de recuperar o que foi deixado. A procura não é apenas por uma pessoa, mas pelo sentimento, pela sensação de completude que já não existe. Essa busca desesperada é alimentada pelo vazio, que cresce à medida que a consciência reconhece o erro. O impulso de voltar não nasce de capricho, mas da incapacidade de conviver com a ausência do que era real. O vazio das expectativas frustradas é cruel, porque não apenas mostra que a escolha foi equivocada, mas também revela que não há como voltar no tempo. Essa dor silenciosa se torna a maior punição para quem acreditou que teria ganhos com o afastamento. O que sobra é apenas a consciência de que nada foi conquistado, e de que a única saída pode ser tentar retornar ao que foi perdido. Muitas vezes, o afastamento que parecia uma vitória se revela, na verdade, um professor severo. O tempo e a distância não trazem apenas silêncio, mas também lições inevitáveis. Quem se afastou começa a perceber que a ausência não apaga sentimentos, apenas os transforma em aprendizado doloroso. A distância, nesse sentido, é uma mestra que ensina verdades que só se revelam com a perda. A distância mostra aquilo que a proximidade escondeu. Quando havia convivência, detalhes passavam despercebidos. Quando ela se rompe, esses detalhes ganham proporções enormes. O afastamento se torna um mestre oculto, ensinando a enxergar o que não foi valorizado antes. Esse aprendizado é inevitável. A ausência transforma o banal em valioso e o simples em inesquecível. O tempo é implacável em sua maneira de expor a realidade. Ele remove as ilusões criadas pelo orgulho e mostra, com clareza, as consequências das escolhas. Quem se afastou descobre, com o passar dos dias, que nem tudo era tão fácil de substituir. O tempo, aliado da reflexão, traz à tona verdades incomodas. A decisão não trouxe liberdade, mas uma nova forma de prisão emocional. Perder é doloroso, mas também instrutivo. A consciência, diante da ausência, aprende a valorizar o que antes era ignorado. Cada lembrança retorna como uma lição. Não se deve tratar como eterno aquilo que pode desaparecer. Esse aprendizado, embora amargo, é profundo. Ensina que nem sempre haverá segunda chance e que algumas oportunidades, uma vez desperdiçadas, jamais voltam. A distância tem o poder de filtrar o que é realmente importante. O afastamento retira o supérfluo e deixa apenas o essencial visível. Quem se afastou, ao perceber isso, é confrontado com a clareza de que deixou de lado o que realmente importava. Esse despertar é doloroso, mas inevitável. A consciência não permite que se esconda o valor daquilo que foi perdido. A sabedoria da distância é dura, mas justa. Ela ensina pela ausência, obriga à reflexão e transforma a perda em aprendizado. Quem acreditou que o afastamento traria vantagem descobre que, na verdade, ele trouxe apenas lições incomodas e verdades inescapáveis. É justamente esse processo que abre caminho para o arrependimento, muitas vezes, para o desejo de retorno. Quando alguém se afasta acreditando que encontrará algo melhor, não imagina que será perseguido constantemente por comparações. A mente, implacável, mede cada nova experiência com aquilo que ficou no passado. Essa comparação não traz paz, mas um tormento silencioso que cresce a cada tentativa de substituição. É nesse ponto que o afastamento deixa de ser escolha e se torna punição. Ao se distanciar,
Muitos acreditam que novos caminhos trarão as mesmas sensações. Mas a verdade é que nenhum substituto é capaz de reproduzir aquilo que já foi único. Essa busca se torna frustrante. Por quê? Quanto mais se tenta preencher o vazio, mais evidente fica a falta. O erro está em imaginar que é possível trocar experiências profundas por algo superficial. As memórias não desaparecem. Ao contrário, acompanham cada nova tentativa. Um sorriso diferente lembra o antigo. Uma palavra desperta lembranças. Um gesto reacende memórias adormecidas. Essa sombra constante pesa sobre cada momento presente, impedindo que seja vivido plenamente. Quem partiu descobre que não pode apagar o passado, porque ele se infiltra no presente e o colore de comparação. Comparar o agora com o que já foi cria um fardo difícil de carregar. A cada nova experiência, a mente volta ao ponto inicial e mostra que o passado tinha um valor maior do que se admitia. Esse peso cresce porque não há como evitar o confronto entre o que se perdeu e o que se tem. O presente, por mais que se esforce, não consegue vencer o passado quando este carrega a marca do essencial. O maior sofrimento da comparação é perceber que nada será igual. O que foi deixado se torna insubstituível, e nenhuma nova vivência consegue reproduzir a intensidade anterior. Essa dor é devastadora, porque não se trata apenas da ausência, mas da consciência de que aquilo que foi perdido não poderá ser recuperado em outro lugar. É nesse ponto que o arrependimento se transforma em desespero. O sofrimento da comparação não dá trégua. Ele acompanha silenciosamente, mostrando que a decisão de afastar-se não trouxe ganhos, apenas perdas. E quanto mais se tenta preencher o vazio, mais claro fica que nada alcança a altura do que já existiu. É nesse processo que a mente se rende à verdade. Não havia nada mais valioso do que aquilo que foi deixado para trás. A memória tem um poder peculiar. Ela nunca desaparece por completo. Pode adormecer por algum tempo, mas sempre encontra formas de retornar. Para quem se afastou, as lembranças se tornam uma presença constante, uma voz interna que insiste em lembrar do que foi perdido. Esse peso não pode ser ignorado, porque quanto mais se tenta apagar, mais forte ele ressurge. Certos momentos ficam gravados como marcas que o tempo não apaga. Um gesto de carinho, um olhar inesperado, até mesmo conversas simples reaparecem em flashes repentinos. Quem se distanciou descobre que não pode controlar quando essas memórias voltam, e isso gera uma sensação incômoda. A lembrança, longe de trazer consolo, se transforma em tormento constante. No início, recordar pode parecer agradável, como revisitar tempos felizes. Mas com o passar do tempo, essa nostalgia deixa de ser doce e se torna dolorosa. A lembrança do que já não está presente gera um vazio profundo. O que antes era motivo de alegria se transforma em dor, porque escancara a diferença entre passado e presente. A nostalgia se converte em um fardo que pesa diariamente. Mesmo que novas experiências surjam, o coração tende a retornar ao ponto de origem. É como se existisse uma âncora invisível que puxa de volta para o que já foi vivido. Quem partiu percebe que, apesar das tentativas de seguir adiante, a memória insiste em manter vivo aquilo que foi deixado. Esse retorno constante ao passado impede que o presente seja vivido plenamente. O peso da memória gera um impulso inevitável, o desejo de corrigir o erro. A lembrança constante funciona como um lembrete de que a decisão tomada não trouxe paz. Surge, então, a necessidade de voltar atrás, de refazer escolhas, de recuperar o que foi perdido. Mas essa necessidade traz consigo a dor de reconhecer que talvez já seja tarde demais. A memória é implacável porque não pode ser apagada. Ela cobra, ensina e atormenta. Para quem se afastou, carregar esse peso é um lembrete diário de que a decisão não trouxe alívio, mas uma prisão de lembranças. E é justamente essa carga invisível que empurra para o arrependimento, muitas vezes, para o desejo de retorno. Há algo quase hipnótico em observar alguém que não se quebra, mesmo diante da rejeição ou da ausência. Enquanto a maioria esperaria fragilidade, surge uma força inesperada, sólida, inabalável. Esse poder silencioso se torna irresistível para quem se afastou, porque revela que a perda não destruiu, mas fortaleceu. É nesse contraste que nasce o encanto pela indestrutibilidade. A resiliência desperta um magnetismo difícil de explicar. Quem permanece firme, sem ceder à dor ou à pressão emocional,
mostra que não depende de validação externa. Esse comportamento causa impacto profundo, porque contrasta diretamente com a fragilidade de quem se afastou. O fascínio surge justamente do inesperado. Em vez de encontrar ruína, vê-se grandeza. A estabilidade, em meio ao caos, torna-se uma fonte de atração. Quem se afastou descobre que a calma do outro exerce um poder quase irresistível. Essa firmeza transmite segurança, algo raro e precioso em um mundo instável. O resultado é um sentimento de admiração crescente, que se mistura com arrependimento por ter subestimado essa força silenciosa. Não é necessário levantar a voz ou demonstrar superioridade explícita para conquistar respeito. A postura indestrutível, por si só, já impõe reconhecimento. Quem observa percebe que não está diante de alguém frágil, mas de uma pessoa que domina a si mesma. Esse respeito é inevitável e transforma a imagem do outro em algo quase intocável, elevando ainda mais o arrependimento. Quando se convive com instabilidade, o ser humano busca refúgio em algo sólido. Quem partiu, ao ver que o outro permaneceu inteiro, sente necessidade de retornar. Não é apenas saudade, mas a atração por aquilo que se manteve firme quando tudo o mais desmoronou. O desejo de voltar nasce do reconhecimento de que a indestrutibilidade é rara, portanto, valiosa. O encanto da indestrutibilidade não está apenas na força em si, mas no contraste que ela cria com a fragilidade alheia. Para quem se afastou, perceber que o outro não foi destruído pela ausência é uma lição amarga, ao mesmo tempo, irresistível. Afinal, nada é mais atraente do que aquilo que permanece inabalável diante da tempestade. Chega um momento em que todas as certezas se desfazem, e a única saída possível parece ser voltar atrás. O silêncio, a indiferença, a memória e o peso da escolha errada se acumulam até formar um muro impossível de suportar. É nesse ponto que o orgulho cede, e o retorno deixa de ser opção para se tornar destino. O afastamento cobra seu preço, e o arrependimento conduz inevitavelmente ao desejo de reaproximação. O primeiro passo para o retorno nasce no íntimo. A mente, cansada de lutar contra lembranças e comparações, finalmente admite: a escolha foi equivocada. Esse reconhecimento não acontece de forma imediata, mas surge em pequenas constatações, em detalhes que se repetem. A aceitação do erro é dolorosa, porque exige derrubar barreiras internas, mas é também o início do caminho de volta. Ao reconhecer a falha, cresce a necessidade de reparar. O pedido de perdão se torna um desejo incontrolável, não apenas para aliviar a culpa, mas para buscar reconciliação. O impulso de se aproximar novamente nasce da urgência de apagar, ainda que parcialmente, as marcas deixadas pelo afastamento. O orgulho tenta resistir, mas a força do arrependimento fala mais alto. O que parecia uma decisão firme se desfaz diante do impacto da ausência. O orgulho, antes barreira intransponível, é corroído pela solidão e pela consciência de que nada substituiu o que foi perdido. A ausência vence porque expõe verdades inegáveis. O afastamento não trouxe paz, mas vazio. Essa força silenciosa, que cresce dia após dia, é o que derruba a resistência e abre espaço para o retorno. Chega um instante em que não há mais alternativas. O retorno deixa de ser escolha livre e passa a ser necessidade. A busca por reaproximação é, ao mesmo tempo, confissão e esperança. Confissão de que a decisão foi errada, e esperança de que ainda exista espaço para reconstruir. Essa volta não nasce da casualidade, mas da inevitabilidade criada pelo próprio peso da ausência. O retorno inevitável é o desfecho de todas as etapas anteriores: silêncio, escassez, memória, comparação e arrependimento. Cada uma dessas forças constrói o cenário em que voltar não é mais uma questão de orgulho, mas de sobrevivência emocional. Quem se afastou descobre, enfim, que não fugiu de nada, apenas deu voltas para chegar ao mesmo ponto de partida. É curioso como o silêncio, tão leve em aparência, pode carregar um peso insuportável. O afastamento raramente grita, ele cala, mas esse vazio, ao invés de aliviar, ecoa como um ruído interno constante. Quem se distancia descobre que não fugiu da dor, apenas trocou o barulho de palavras por o peso sufocante do não dito. O silêncio comunica mais do que se imagina. Cada mensagem não enviada, cada ligação ignorada, cada gesto interrompido se transforma em um recado mudo que ecoa dentro da mente. É como se a ausência gritasse por si mesma:
lembrando diariamente do espaço vazio que foi criado. Esse silêncio se torna mais poderoso do que qualquer discussão, porque não precisa de voz para machucar. A mente não suporta o vácuo. Quando não há respostas, ela cria hipóteses, fabrica justificativas, revive lembranças. Esse processo gera um eco constante, um ruído interno que insiste em se repetir. O que parecia apenas distância se transforma em companhia incômoda. O eco da ausência não pode ser ignorado, porque invade os pensamentos e torna-se parte da rotina, lembrando a todo instante do erro cometido. Não existe punição maior do que perceber que não se deixou marcas. A indiferença, somada ao silêncio, cria um vazio que pesa mais do que qualquer acusação. Quem se afastou começa a sentir que não tem relevância, que sua ausência não provocou impacto. Esse vazio age como um castigo invisível, corroendo a autoestima e alimentando o arrependimento. O silêncio, nesse caso, não é apenas ausência, é uma sentença. A busca por respostas em meio ao silêncio é desesperadora. A mente insiste em encontrar sinais, interpretar silêncios, decifrar gestos que não existem. Mas quanto mais procura, mais se perde. Esse processo cria uma sensação de sufocamento, pois não há alívio possível. A ausência se torna um labirinto sem saída, em que cada tentativa de resposta leva a um beco sem luz. É nesse ponto que o sofrimento se intensifica, porque a mente entende que o silêncio não será quebrado facilmente. O silêncio, que parecia apenas uma consequência natural do afastamento, se revela como uma força esmagadora. Ele fala, ecoa, pune e sufoca. Para quem acreditava que partir era uma decisão leve, descobrir que o silêncio se transforma em dor é uma lição inevitável. E é justamente nesse peso silencioso que começa o processo de arrependimento. O orgulho, muitas vezes confundido com força, pode se transformar em uma prisão invisível. Quem se afasta acredita estar demonstrando poder, mas acaba se acorrentando ao próprio silêncio. O fardo de sustentar uma decisão errada, apenas para não parecer frágil, torna-se insuportável com o tempo. Assim, o orgulho que parecia escudo se revela como corrente que impede a liberdade. No início, o orgulho traz uma sensação de vitória, a crença de que se está no controle. Porém, sustentar essa vaidade exige esforço constante. A cada dia, a mente precisa reforçar a ideia de que a escolha foi correta, mesmo diante das dúvidas que surgem. Esse esforço cria cansaço emocional, porque lutar contra a verdade interna é mais pesado do que admitir um erro. O orgulho funciona como uma máscara bem construída. Por fora, aparenta segurança, frieza e indiferença. Mas por dentro, a realidade é outra. Dor, arrependimento e solidão. A máscara não consegue esconder completamente o que acontece no íntimo, e cedo ou tarde as fissuras aparecem. Quem sustenta essa fachada sente o peso da contradição, porque a aparência de firmeza não corresponde ao caos interior. Reconhecer falhas é um desafio enorme para quem se deixa guiar pelo orgulho. Admitir que a escolha foi precipitada parece, em sua mente, sinal de fraqueza. Essa dificuldade cria um abismo, porque impede a reconciliação e prolonga o sofrimento. O que poderia ser resolvido com uma simples palavra de arrependimento se transforma em uma barreira intransponível, alimentada apenas pelo medo de parecer vulnerável. Por mais forte que pareça, o orgulho não é capaz de vencer a solidão. O tempo trabalha contra quem insiste em mantê-lo, porque cada dia distante aprofunda o vazio. Chega um momento em que a dor se torna maior do que a vaidade. É nesse instante que o orgulho começa a ceder, mostrando que, na verdade, nunca foi sinal de força, mas de prisão. A libertação só acontece quando se reconhece que resistir não trouxe vitória, apenas isolamento. O orgulho que parecia grandeza revela-se um cárcere. Ele aprisiona, sufoca e impede o caminho da reconciliação. Quem se afasta acreditando estar demonstrando poder descobre que, no fim, apenas ergueu uma prisão para si mesmo. E o preço dessa prisão é alto: a perda da paz, o fardo da solidão e a necessidade inevitável de retorno. O mais doloroso de certas escolhas não é apenas a perda, mas o reconhecimento tardio do que realmente se tinha. Muitos só percebem a grandeza de algo quando já está distante. A ausência funciona como um espelho cruel, revelando que aquilo que parecia comum era, na verdade, raro. Esse despertar chega tarde, e justamente por isso é tão devastador. A mente humana tende a desvalorizar o que está sempre presente.
Gestos simples, companhias constantes e palavras frequentes parecem perder importância quando estão ao alcance. Mas, após o afastamento, tudo muda. O que antes era banal se torna precioso. O reconhecimento chega, mas já não encontra espaço para recuperação imediata. Esse atraso na percepção transforma a lembrança em um fardo pesado. Enquanto havia proximidade, muitos momentos foram ignorados ou tratados com indiferença. Porém, após a separação, cada lembrança se torna uma joia perdida. O contraste entre o descaso do passado e o valor atribuído no presente é doloroso. A mente revive cenas antes desconsideradas, agora vistas como insubstituíveis. Esse contraste corrói porque mostra que o valor sempre esteve lá, mas não foi reconhecido a tempo. Perceber tarde demais significa carregar arrependimento. O preço desse atraso é elevado. Noites em claro, pensamentos constantes e a angústia de saber que a oportunidade foi desperdiçada. A demora em valorizar gera uma ferida que não cicatriza facilmente. Essa dor é intensificada pela consciência de que o tempo não volta e que certas chances não retornam. O despertar tardio se torna um lembrete diário da falha cometida. Com o peso do arrependimento, nasce um impulso quase inevitável: tentar reparar. A busca pela reaproximação surge como tentativa de aliviar a dor. Não se trata apenas de saudade, mas da urgência de corrigir uma injustiça com o passado. Esse desejo de retorno é movido pela certeza de que algo valioso foi perdido por descuido. Porém, essa necessidade carrega consigo a dúvida: será que ainda há espaço para reconstruir? O despertar tardio do valor é uma das lições mais severas do afastamento. Ele mostra, com clareza, que a ingratidão e o descaso têm consequências irreversíveis. Quem não soube valorizar no tempo certo descobre, tarde demais, que perdeu algo insubstituível. E é justamente essa constatação que se torna combustível para o arrependimento e para o desejo de voltar atrás. Existe um paradoxo curioso no afastamento. Quem parte acreditando rejeitar, muitas vezes acaba sendo o verdadeiro rejeitado. Quando a ausência é respondida com silêncio e indiferença, o jogo se inverte. A mente, que esperava ser lembrada ou buscada, depara-se com a frieza de não ser sequer notada. É nesse momento que a rejeição retorna, mais intensa e dolorosa. A indiferença é uma resposta silenciosa, mas de efeito profundo. Em vez de perseguir, de implorar ou de se mostrar fragilizado, a outra parte escolhe o silêncio. Esse gesto desconcerta quem partiu, pois destrói a expectativa de domínio emocional. O golpe se volta contra o próprio autor. A rejeição retorna, agora multiplicada pela ausência de reação. Poucas dores são tão intensas quanto a sensação de irrelevância. Quem se afastou esperava, no mínimo, ser lembrado, citado, procurado. Mas, diante da indiferença, descobre que sua ausência não gerou impacto. Esse vazio corrói por dentro, porque atinge diretamente o ego, que precisa ser nutrido pelo reconhecimento. Não ser lembrado é uma forma de rejeição mais forte do que palavras de desprezo. O ser humano tem necessidade de se sentir importante. Quando essa relevância é retirada, surge um desconforto profundo. A vida segue, o silêncio permanece, e a ausência não causa alvoroço. Quem acreditava ser indispensável descobre que era substituível. Esse desconforto cresce, pois desmonta a ilusão de superioridade e expõe a fragilidade da escolha feita. Diante da rejeição invertida, nasce um desejo de retomar o espaço perdido. Não se trata apenas de saudade, mas da necessidade de recuperar relevância. O impulso de voltar é movido pela dor de não ser lembrado, pela necessidade de provar que ainda importa. Essa busca revela que o controle nunca esteve em quem partiu, mas sempre em quem soube responder com serenidade. O sofrimento da rejeição invertida é uma das lições mais cruéis. Ele mostra que, muitas vezes, a tentativa de se afastar para mostrar poder resulta no contrário: a perda total de importância. O que era para ser um gesto de domínio se transforma em humilhação silenciosa. E é justamente essa inversão que impulsiona o desejo de retorno, agora não por orgulho, mas por necessidade de relevância. Afastar-se pode parecer libertador no início, mas a mente nunca fica em silêncio por muito tempo. A consciência, como um juiz oculto, começa a cobrar cada gesto negligenciado e cada palavra maldita. Essa pressão interna cresce em silêncio até se tornar insuportável. A culpa não apenas acusa, mas também aprisiona,
revelando que nenhuma decisão precipitada fica sem consequências. A consciência tem o hábito de ressuscitar cenas que pareciam esquecidas. Uma conversa banal, um gesto de carinho, uma lembrança aparentemente pequena volta à tona com intensidade inesperada. Esses flashes não aparecem por acaso. Eles funcionam como lembretes de tudo que foi perdido. A repetição constante dessas memórias faz com que a culpa se torne presença diária, corroendo aos poucos a tranquilidade. O remorso não grita, mas acompanha em silêncio. Ele se infiltra nos momentos mais inesperados, ao acordar, ao tentar dormir, no meio de atividades simples. Essa presença constante impede que a mente encontre descanso. O remorso age como sombra inseparável, mostrando que a decisão de afastar-se não trouxe paz, mas apenas um novo tipo de tormento. A consciência é mais severa do que qualquer julgamento externo. Ela não permite justificativas frágeis, não aceita desculpas fáceis. Cada lembrança é usada como prova, cada detalhe ignorado se torna acusação. Esse tribunal interno não oferece absolvição rápida. A mente condena de forma repetida, até que a verdade se torne impossível de negar. A culpa é real, e sua dor é inescapável. Com o tempo, a pressão da consciência gera um desejo irresistível, o de reparar. Surge a necessidade de pedir perdão, de tentar reconstruir, de buscar uma segunda chance. Esse impulso não nasce apenas da saudade, mas da vontade de aliviar o peso insuportável da culpa. A mente clama por redenção, e esse chamado é o que conduz ao arrependimento e à busca pelo retorno. A consciência culpada é a mais cruel das companhias. Ela não se cala, não permite esquecimento e não aceita desculpas superficiais. Quem se afastou descobre que pode fugir de pessoas, mas nunca de si mesmo. E é essa pressão invisível que, inevitavelmente, leva ao reconhecimento do erro e ao desejo de voltar atrás. Poucas coisas impressionam tanto quanto ver alguém permanecer de pé, mesmo depois de ser deixado para trás. A força interior, silenciosa e serena, tem um magnetismo próprio. Em vez de clamar por atenção, ela conquista respeito. Quem se afasta, ao perceber que o outro não se quebrou, sente um misto de admiração e arrependimento. A grandeza que não depende de ninguém é irresistível. A expectativa natural é que a ausência gere fragilidade. Porém, quando o contrário acontece, nasce uma admiração involuntária. Ver que a pessoa continuou firme, sem implorar ou se desmanchar em dor, cria um contraste perturbador. Essa postura serena mostra que não houve derrota, mas vitória silenciosa. A admiração surge justamente porque a reação inesperada revela poder verdadeiro. Em um mundo repleto de impulsos e reações exageradas, manter-se sólido é sinal de força rara. Essa solidez funciona como um escudo invisível, demonstrando que o afastamento não foi capaz de destruir. Quem partiu percebe que não detinha o controle que acreditava ter. O poder, na verdade, sempre esteve em quem permaneceu firme. E essa constatação provoca respeito imediato. Não foi necessário levantar a voz, nem demonstrar raiva. O silêncio, sustentado pela força interior, comunicou mais do que palavras poderiam. Esse silêncio não é vazio, mas cheio de significado. Ele mostra que não há dependência, que a vida continua. O respeito nasce desse equilíbrio, porque transmite autossuficiência. Quem observa se vê obrigado a reconhecer a grandeza da postura silenciosa. A força interior não apenas inspira respeito, mas também cria atração. Quem se afastou, ao perceber que o outro não se abalou, sente necessidade de voltar. Não se trata apenas de arrependimento, mas de desejo de estar perto de quem exala firmeza. O encanto da força interior é tão grande que transforma a ausência em ponte. Em vez de afastar, ela acaba atraindo de volta. A força interior é uma das armas mais poderosas contra o abandono. Ela não precisa de palavras, nem de demonstrações exageradas. Basta existir em silêncio, sólida e serena, para despertar a admiração e atrair até mesmo quem acreditava estar no controle. No fim, é justamente essa firmeza invisível que se torna irresistível. No momento do afastamento, muitos se apoiam em ilusões. A crença de que haverá liberdade plena, novas oportunidades melhores ou experiências mais intensas. Porém, a realidade se encarrega de quebrar essas fantasias. O que parecia sólido se revela frágil, e os sonhos construídos se transformam em ruínas.
É nesse choque entre expectativa e verdade que nasce a dor inevitável. A mente cria cenários grandiosos para justificar decisões precipitadas. Imagina-se felicidade garantida, relações mais satisfatórias e caminhos mais fáceis. Mas esses sonhos não resistem ao contato com a realidade. Aos poucos, cada expectativa vai ruindo, deixando apenas frustração. O que parecia vitória se torna lembrança de um erro. Esse desmoronamento é cruel porque mostra que o alicerce nunca foi sólido, mas apenas fantasia. A realidade não se curva às ilusões. Quando o afastamento é vivido de fato, surgem problemas não previstos, solidão, falta de sentido, arrependimento. O peso da realidade mostra que nada é tão simples quanto parecia. Essa descoberta se torna uma carga difícil de suportar, porque revela que as ilusões eram frágeis. O afastamento, em vez de trazer paz, trouxe apenas novas dores. O contraste entre o que se sonhou e o que realmente se vive é devastador. A mente compara o ideal criado com a vida real e percebe que nada correspondeu às expectativas. Essa comparação gera sofrimento, porque evidencia que a decisão foi baseada em promessas vazias. Quanto mais se sonhou, maior é a queda quando a verdade aparece. A fantasia, então, se torna motivo de tormento. O pior efeito da ilusão é o arrependimento tardio. Admitir que foi enganado por si mesmo é doloroso, porque não há quem culpar. O arrependimento pesa porque revela que tudo poderia ter sido diferente se houvesse clareza no início. Esse sentimento não apenas machuca, mas também alimenta o desejo de retorno. Afinal, quando se reconhece a fragilidade da ilusão, percebe-se que o que foi deixado tinha valor real. As ilusões são frágeis por natureza. Elas se quebram diante do tempo, do silêncio e da solidão. Quem se afastou descobre, com dor, que não se pode viver de fantasias. A verdade sempre aparece, e com ela vem o peso do arrependimento. No fim, o que parecia liberdade não passou de uma prisão feita de engano. As lembranças têm uma força que escapa ao controle humano. Elas surgem sem convite, atravessam barreiras de tempo e espaço, e se instalam na mente de quem tentou seguir adiante. O afastamento não apaga memórias, pelo contrário, as intensifica. E quando essas recordações retornam, tornam-se um chamado constante, difícil de resistir. Mesmo quando se tenta esquecer, a mente insiste em trazer de volta cenas antigas. Uma música, um perfume, um lugar familiar. Tudo pode se transformar em gatilho. Essas memórias voltam carregadas de emoção, como se estivessem acontecendo novamente. Quem partiu descobre que não pode controlar quando o passado retorna. E essa invasão mental é um lembrete incômodo daquilo que foi perdido. Não são apenas os grandes momentos que retornam, mas os detalhes pequenos. Um sorriso específico, um gesto comum, até mesmo palavras simples ganham vida novamente. Esses fragmentos parecem insignificantes à primeira vista, mas carregam um peso enorme quando ressurgem. São esses detalhes que mostram que a memória não esquece nada e que o vínculo era mais profundo do que se admitia. Recordar pode começar como um ato doce, mas logo se transforma em sofrimento. A nostalgia deixa de ser apenas uma lembrança agradável e passa a escancarar o vazio presente. O coração sente falta do que já não está, e o contraste entre ontem e hoje se torna doloroso. Essa dor cresce porque não há como reviver exatamente o que foi perdido, apenas relembrar. As lembranças não apenas machucam, elas também empurram. O desejo de reviver o que já foi começa a crescer de forma quase incontrolável. Quem se afastou passa a sentir necessidade de retornar, não apenas pela pessoa, mas pelo sentimento que só existia naquele vínculo. Esse impulso é alimentado pelo chamado das lembranças, que lembram sem cessar que nada substitui o que foi vivido. As lembranças têm o poder de transformar o afastamento em prisão. Elas não permitem que o passado seja enterrado, não deixam que a mente descanse. Esse chamado constante é uma das forças mais poderosas que conduzem ao arrependimento. Afinal, ninguém consegue resistir por muito tempo às memórias que insistem em voltar. A indiferença, muitas vezes vista como ausência de reação, é na verdade uma das respostas mais poderosas. Ela não precisa de palavras, nem de confrontos, para causar impacto. Quem se afasta, esperando ser lembrado ou buscado, encontra um muro frio que desarma o orgulho. Essa força invisível corrói lentamente,
porque mostra que o controle nunca esteve em quem partiu. Ser ignorado é um golpe direto no ego. O ser humano tem necessidade de relevância, e quando essa importância não é reconhecida, nasce um desconforto profundo. Quem se afasta acreditando que fará falta sente o choque de perceber que sua ausência não provocou reação. Esse impacto fere mais do que palavras duras, porque revela que não deixou marcas tão fortes quanto imaginava. A indiferença atinge justamente o ponto mais sensível: a necessidade de se sentir importante. Quando essa relevância desaparece, surge um vazio insuportável. O afastado descobre que não ocupa mais espaço, que sua ausência não é motivo de dor explícita. Essa perda de relevância é devastadora, porque quebra a ilusão de ser indispensável e coloca o orgulho diante da realidade. O ego alimenta-se de atenção, seja positiva ou negativa. Quando não há nenhuma resposta, ele enfraquece. O silêncio indiferente age como veneno lento, corroendo a confiança de quem acreditava estar no controle. O ego não suporta ser ignorado, e esse sofrimento se torna ainda mais intenso quando percebe que não há forma de forçar reação sem expor fragilidade. Se você chegou até aqui, já percebeu como cada detalhe dessa reflexão pode transformar a forma como lidamos com quem se afastou. Então, antes de sair, já se inscreve no canal, deixa o gostei, se esse conteúdo realmente te ajudou. Apoie o canal clicando no botão valeu aqui do YouTube. E não esquece, comenta a palavra força para mostrar que você ficou comigo até o fim e que nada abala quem escolhe seguir firme.